Eu sou o escriba modesto e vamos falar sobre Etz Hachaim, vamos falar sobre as Sefirot. Keter ou Keter, a primeira Séfira, é chamada de coroa. Coroa porque ela simplesmente é o ponto inicial e o ponto final de toda a experiência. É onde tudo principia, é o primeiro mobile, essência pura. Mas também no último estágio é o que coroa a experiência, o retorno do filho à casa do pai. Hokmah, dito como sabedoria. Sabedoria é o ato de experimentar, porque observa o quão parece estranho. A sabedoria vem primeiro, depois vem Bina, que é compreensão. Como eu vou ter compreensão depois da sabedoria? Como eu vou ter sabedoria antes da compreensão? Há um estágio que alguns dizem que é uma séfira e outros dizem que não, chamado Dat. E Dat, dependendo como se escreve, ela pode ser lida como conhecimento ou como abismo. O conhecimento é uma das facetas do ato de amar, ou do ato de amar a pessoa, ou Deus, ou qualquer coisa. Querer conhecer é uma das formas de amar. Querer saber mais. Então, Hokmah é a segunda séfira, a séfira que é a sabedoria. A séfira 3 é Bina, que é traduzido como compreensão, entendimento, e depois vem Dat, que seria como conhecimento. Geralmente nós, enquanto porções humanas, experiência humana, nós primeiro os conhecemos, depois nós compreendemos e depois temos sabedoria. Aqui há um convite, há uma instrução. Quando Moshe desceu do Monte Sinai e o povo estava esperando, e aí ele faz um convite, né? O povo pergunta a ele: o que Deus disse? E aí Moshe diz: ele quer fazer uma aliança. Vocês aceitam? Eles se olham, se conversam e dizem: nós aceitamos. Depois nós vamos conhecer. Depois nós vamos aprender, na verdade. Então a sabedoria é o ato de se lançar na experiência. A sabedoria, na Kabbalah, é o ato de estar inteiro lá. E quando você experimenta, aí você compreende. E aí quando você compreende, você unifica Hokmah e Bina. E isto é o ato de amar a Deus, conhecer. Eu sei o que é Deus. Então, a vida não se trata de fazer escolhas certas ou erradas, não se trata de acertar, mas de ter assertividade. Você precisa escolher. A Kabbalah, nesse ponto, ela instrui e ensina sobre o modelo genuíno e legítimo da experiência do que significa ser, do que significa ser Deus ou estar em Deus. Só vivendo, só experimentando. Não é critério, não é para ser usado como critério você dizer que tem que estar pronto para daí instruir e ensinar. Estar pronto com todas as suas coisas resolvidas para estar lá e se colocar à disposição. Tenha o suficiente e compartilhe. Entre renascedores se diz que enquanto a gente cura as feridas do outro, as nossas cicatrizam. Depois nós temos Hesed. Hesed é misericórdia. Misericórdia é o meio do coração.
um acordo de miséria, nada para mim, tudo para o meu irmão. Hesed sabe tudo a respeito de Deus. Hokmah discretiza, separa, discerne. Bina, criativa, Deus Mãe, ela cria Zerampin. Sai de Hokmah a energia que Bina pega e cria Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod e Yesod, as 6 dimensões da realidade que criam a experiência do cubo, a experiência de Tikkun, a experiência do julgamento. Hesed é a verdade do que Deus pensou, Bereshit, Beresh, Rosh, na cabeça. Na cabeça ele tinha algo, assim se diz, como uma analogia. Gevurah é o poder, Gevurah são as leis, Gevurah é força de execução daquilo que simplesmente é, por si, pela natureza. É fácil ter um ponto de vista, é fácil ter uma opinião a respeito de algo, mas a verdade ela é definida pela natureza das coisas que estão envolvidas naquilo que estamos observando. E é a natureza dessas coisas que diz que para o bem de todas as porções que estão envolvidas, e isso é amor, eu faço o que precisa ser feito. Essas são as leis. Isto é a parábola do semeador. E isto, a fonte disto, é Gevurah. Depois nós temos a Séfira do Cristo, que é traduzida como beleza, Tiferet ou Tiferet. E na verdade, ela é a beleza daquilo que Deus imaginou. É a maior obra, logo abaixo do Ein Sof. Fica imediatamente abaixo de Keter ou de Keter. É a coroa viva, o ato coroado, vivo. E é o ato do sacrifício, de deixar de estar numa experiência para si, cômoda, confortável, e de dar, compartilhar, ir até o outro. Em Netzah, nós temos a experiência do sacerdócio, do êxtase, da oração, da experiência espiritual sentida. É dita a musa, aquela que nada precisa fazer, só o ato de ser é suficiente. Em Netzah, nós temos o belo da sensualidade aplicada em Deus, para Deus, na religiosidade, na parte sacra, em todas as coisas. Em Hod, nós temos a forma. É dito que as coisas foram criadas em formas, e as formas se repetem. A forma do reino animal, a forma do reino mineral, a forma do reino vegetal, a forma do reino hominal. As formas onde os olhos do pai, os olhos da mãe, os olhos do pai e traços da mãe estão no rosto de alguém, são acrescentadas em Yesod, mas feitos à imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança é dito em Hod. Hod conhece, é 2 vezes o número 4, 2 vezes Hesed. Então é a forma verdadeira. Há um poder alquímico, há um poder de transformação. Tanto que Hod é a indústria da transformação, é o processo alquímico da farmácia, por exemplo, ou ainda da gastronomia. Em Yesod, nós temos o fundamento.
Ali estão alicerçadas o motivo ou a causa das causas. Yesod é o centro, é a palavra central, é o meio do Pentateuco. De todas as palavras dos 5 livros, há uma palavra central, onde tem o mesmo número de palavras antes e depois, e o meio é exatamente Yesod, é o fundamento. Logo depois disso, temos Malchut, que é o reino, e no reino, todos os reinos se encontram, é o Shabbat. Alguns falam e se detêm a luz que Malchut não tem, e alguns se detêm a oportunidade que Malchut é de unir as 600.000 partes que Adão Kadmon se partiu, ou ainda a oportunidade de unificar e reunir Deus, Israel e comungar com o Ein Sof. Navega, o portal está aberto.